Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o nosso trabalho aqui e eu gostaria de falar com vocês sobre questões que estão bem no foco, inclusive na nossa realidade atualmente. Vamos falar sobre a diferença entre epidemia, endemia e pandemia, que é o que nós estamos vivendo atualmente. Falar um pouquinho sobre vírus e especificamente sobre o coronavírus e a sua prevenção também, ok? Primeiro, o que seria uma diferença de epidemia, endemia e pandemia? Numa epidemia, pessoal, é quando uma doença ou doenças afetam indivíduos de uma população durante um período determinado, só em período, com mais casos do que é o esperado. Acontece porque os medicamentos deixam de fazer efeito, ou a população não está vacinada, ou até esses medicamentos não existem, como é o caso da nossa realidade atual com o coronavírus. E uma endemia é quando a doença ela contagia regularmente indivíduos de regiões menores, tem um alcance menor do que uma epidemia, ela ocorre regularmente. Por surgirem em zonas menores, os tratamentos costumam ser menos complicados porque os especialistas já estão preparados. Já na pandemia é quando a epidemia se expande geograficamente a nível continental, ou seja, passa de um continente para o outro. Por exemplo, o nosso aqui iniciou na Ásia, passando para a Europa, chegando na América, na África. Então são doenças novas que podem até parecer ter uma cura no começo. O tratamento costuma ser encontrado somente após uma série de estudos. Nesse caso específico, falando dessa doença específica, não há uma cura ainda. E nós vamos falar sobre os vírus, para entender um pouquinho do coronavírus. As características principais dos vírus são as seguintes: eles não são formados por células completas, a palavra é não, são formados por células incompletas, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, são obrigados a invadir uma célula, parasitar ela, para se reproduzir. Se eles não encontrarem uma célula, eles não para invadir e para se reproduzir, eles vão ficar inertes ou sem movimento. Não fazem síntese de proteína nem respiração. Eles não produzem as partes do corpo dele e também não respiram. O material genético pode ser de RNA ou DNA. Seu material genético possui apenas informação para produzir o RNA mensageiro, que é o RNA que é formado no núcleo da célula e tem a função de transmitir informações para que as partes do ribossomo produzam as proteínas da célula. Então ele só tem essa informação. Então ele depende de todas as outras estruturas que a célula invadida, hospedeira, possui para que ele possa se reproduzir e fabricar novos vírus, ok? Ele não tem demais estruturas. E o corpo é composto por uma carapaça de proteína. Vocês estão vendo aqui na parte superior uma carapaça de proteína, chamada de capsídeo, e contém no seu interior uma molécula de um ácido nucleico. O ácido nucleico, no caso, é o DNA, ok? E vamos falar também rapidinho sobre as doenças causadas por vírus. Quero citar aqui algumas doenças que os vírus também provocam, que são bem conhecidas já da população, como, por exemplo, catapora, poliomielite, cachumba, dengue, rubéola, raiva, febre amarela, AIDS, sarampo, varíola, HPV e ainda temos outras doenças ainda, como gripe, hepatite, herpes, gastroenterite e outras doenças que são bem conhecidas e outras nem tanto. Se você quiser ver mais esse quadro aqui, congela a imagem e você pode dar uma verificada. Ok, pessoal? E nós vamos falar também sobre a doença Covid-19, doença causada pelo coronavírus, que ela já era conhecida, mas que no ano de 2019 foi quando o vírus foi identificado. Então, por isso recebeu o nome de 2019 aqui, que é o ano de identificação.
É uma doença respiratória nova que foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, e atualmente a transmissão se dá principalmente de pessoa a pessoa. E como nós devemos nos prevenir? A prevenção, ela principalmente é o seguinte: atualmente, como não há uma vacina ainda, uma medicação que vai fazer a prevenção dessa doença, é o distanciamento social, é procurar não estar em aglomerações, não estar em locais com muitas pessoas. Por isso, evite sair de casa, lave as mãos frequentemente com água e sabão, evite tocar os olhos, nariz e boca, não compartilhe objetos de uso pessoal, ok? Limpe objetos que trazemos da rua, aqueles que são tocados frequentemente, sacolas, embalagens, procure fazer essa limpeza. Cubra com o braço, o nariz e a boca ao tossir ou respirar, ok? Utilize lenços descartáveis, jogue-os no lixo após o uso. Evite o contato com crianças, evite o contato de crianças com idosos, porque as crianças muitas vezes elas podem ter o vírus e não sentir sintoma algum, são chamados de assintomáticos, e quando eles entram em contato com os idosos sendo contaminados pelos vírus, eles sofrerão todos os danos e sentirão todos aí os sintomas da doença, ok? E mantenham os ambientes arejados também. E aqui é o que nós queremos falar um pouquinho sobre esse trabalho, ok? E quanto aos sintomas? Tosse, febre, dificuldades para respirar, que são aproximadamente os mesmos quase os sintomas da gripe. A transmissão ocorre através de gotículas de saliva e catarro que podem contaminar por contato físico e pelo compartilhamento de objetos também. Cuidados com quem apresentar os sintomas. Evite contato com fluidos corporais, suor, lágrima, saliva, sangue e também urina também e demais dejetos. Permaneça em isolamento domiciliar, que são os cuidados para quem apresenta sintoma. Utilize luvas descartáveis para limpar as roupas de objetos em ambientes. Procure o médico caso ocorra agravamento dos sintomas. Essas orientações podem ajudar você, sua família e muitas pessoas que nós amamos. E até o próximo encontro nosso, pessoal.